Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Piauí em Cidade, chegando ao nosso 4º episódio, nosso podcast da TV 86, nosso podcast que está no YouTube, você pode inclusive já acessar a partir de agora. Eu peço a inscrição, é muito importante que você inscreva-se no nosso canal, não curta apenas esse vídeo, mas também inscreva-se, tem um botãozinho vermelho lá, você clica nele, inscrever-se no nosso canal no YouTube e você vai acompanhar todos os episódios do Piauí em Cidade. Eu aproveito para te pedir, nesse momento, para se inscrever e acompanhar outros episódios do Piauí em Cidade. Eu tenho que explicar sempre o que é o Piauí em Cidade, né? Piauí em Cidade é um podcast feito para exaltar piauienses, também não piauienses, pessoas que construíram história no Piauí, pessoas que servem como referência em suas áreas, que chegaram no topo de suas carreiras. E eu estou ao lado de uma pessoa que representa muito bem isso. Se puder apresentar, olha só quem está do meu lado agora. Sara Menezes, dispensa apresentações. Eu quero, Sara, iniciar te agradecendo. Muito obrigado por ter vindo. Oi. Então, eu que agradeço a você, né, pela oportunidade de participar do programa de vocês. Espero que seja bem atraente, bem legal. Eu tenho certeza disso. Estou aqui à disposição. Eu falei que dispensa apresentações, mas vamos falar um pouco para a gente conhecer um pouco da Sara. Sara, aqui no nosso podcast, no Piauí em Cidade, você fica à vontade para falar à vontade sobre não só a grande conquista, né, que é a medalha de ouro nas Olimpíadas de Londres, mas outros assuntos. E eu tenho que apresentar. Só para reforçar o quanto você representa muito bem o sentido do nosso podcast, que é o Piauí em Cidade. Sara Gabriele, eu vou olhar aqui na minha peça, porque senão é muito grande. Sara Gabriele Cabral de Menezes, piauiense, natural de Teresina, começou a praticar judô quando tinha apenas 9 anos de idade, tá correto? Correto. Aos 15 já fazia parte da seleção brasileira de judô. A maior parte de suas lutas vencidas foi por ippon, o golpe máximo do judô. São mais de 50 medalhas e troféus. Se você quiser corrigir esse número, você me corrige. Destacando-se, claro, o ouro olímpico em Londres 2012. Eu vou te dizer uma coisa. Eu, Alisson, acompanhando aquele momento, se eu não me engano, foi num período da tarde, aqui em Teresina, no fuso horário, a gente estava acompanhando. Eu, quando vejo, me emociono até hoje. A maneira como você conquistou aquela medalha, a maneira como foi, como tudo aconteceu aquilo ali. Mas nós vamos já entrar em detalhe a respeito daquele momento. Número 1 do mundo em sua categoria, 11 vezes campeã brasileira, tetracampeã sul-americana, tetra pan-americana, tetra em Copas do Mundo, tricampeã em Grand Slam, bicampeã mundial e por aí vai. Se eu for colocar aqui, a gente vai ficar um tempão. Faz parte do grupo seleto de atletas de alto rendimento das Forças Armadas Brasileiras, com a patente de 3º sargento na Marinha do Brasil. Faz parte também das grandes estrelas contratadas pelo Clube de Regatas, fez parte, né? Sim. Do Clube de Regatas do Flamengo. Atualmente, treinador da Seleção Brasileira. É ou não é um exemplo maior do que significa essa piauiensidade? Sara, você, mais do que ninguém, tem muita coisa para contar de como foi chegar lá. E eu queria iniciar esse nosso podcast justamente dessa forma. Como tudo isso começou, como a Sara entrou no judô, como o judô incorporou a Sara para se tornar essa grande atleta, essa grande estrela do esporte brasileiro. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Bom, como você resumiu aí um pouco da minha história, senão eu ia ficar aqui um tempão aí. Quantas competições eu já participei. Mas como você falou, eu iniciei com 9 anos, bastante tempo aí na carreira, eu destacando dentro do metade da minha vida praticamente. Comecei na escola. Qual foi a escola, Sara? Na verdade. Qual foi a escola? Aqui em Teresina. Eu morava em Teresina, na Zona Sul, no bairro Bela Vista. Comecei na escola através de uma apresentação de judô. A escola era próxima da minha casa. Levei o papelzinho para minha mãe assinou. Eu comecei a praticar na escola. Só que naquela época, na escola era apenas recreação. E aí, como eu fui gostando, e aí eu conheci um garoto que ele estudava comigo, e ele já era graduado no esporte, ele treinava em outro local, que era no Sesc, no clube. E eu acabei me aproximando dele e da mãe dele, que a mãe dele levava ele, se deslocava, pegava ônibus, eu era muito nova, nunca tinha pegado ônibus, aprendi a pegar ônibus. E aí minha mãe deixou e eu acabei indo treinar mais dias na semana, né? No clube, né? Porque na escola era só recreação. Mas só um detalhe, era no bairro Bela Vista, né? Zona Sul de Teresina. Na escola, sim, no bairro Bela Vista. Aí depois você foi pro Sesc. Depois eu fui pro Sesc, que é na Ilhotas. Era 30 minutos de transporte. Você tinha quantos anos? 9 anos. Aí você pegava Foi no início, aí tinha que pegar o ônibus para me deslocar até o Sesc e para voltar. Como o treino era de noite,
Querendo ou não, era perigoso pra eu voltar muito jovem. Sim. E aí eu ia acompanhada da mãe do Neto, a dona Socorro. Neto, no caso, que era Era o meu colega na época. Ele já fazia judô? Ele fazia judô e na época que entrou judô na escola, ele era graduado, ele era faixa amarela. E eu era faixa branca. Aí surgiu essa paixão e aí... E aí acabei... Tudo começou através dessa brincadeira, né? Você tinha brincadeira, se divertia. E aí começou as competições estaduais. E aí eu comecei a participar de competições. E aí depois começou os campeonatos brasileiros, competições nacionais. Aí comecei a viajar. Calma aí, vamos por partes. Né? Quando você estava no Sesc, né? Quando você talvez levasse um pouco na brincadeira, aquilo, mas você foi se apaixonando pelo esporte. Você, naquele momento em que você ia de ônibus, sozinho à noite, claro que o momento era outro com relação à violência, Sim. mas de qualquer forma tem a preocupação de seus pais. Nesse período, o que você lembra assim de... vai ter um dia que, poxa, eu não vou hoje, estou cansado, tô chateada. Ou não, sempre foi, não, eu vou, eu tô gostando. Não, eu sempre tive motivação. Acho que o que me levou a carreira ser grandiosa foram os desafios, né? De sair de casa e de pegar ônibus. Eu nunca tinha pego ônibus sozinha. Então, foi um aprendizado na minha vida. Foi passo a passo. Então, depois eu aprendi, uma independência, né? Sair de casa sem meus pais, sem meus irmãos. Isso é importante colocar, aos 9 anos de idade. Aos 9 anos de idade. Então, eu acredito que a palavra-chave é o desafio. Foi desafio na minha vida de me deslocar sozinha, sem alguém da minha família, e sim com pessoas próximas. Sara, é importante você colocar essa questão do desafio, porque assim, você se desafiou, né, como criança, porque estava num esporte que você estava gostando, se apaixonou. E assim, a lição que você talvez tirou para você, mas que possa servir para outras pessoas que estão nos acompanhando agora. Esse desafio, ele moveu toda a sua carreira, então? Com certeza, sem dúvida. Foi o início da minha carreira. Se eu não tivesse conhecido aquele garoto que era mais graduado e treinasse em outro lugar, eu acho que eu não teria estar aqui para contar a história. Até porque na escola era só recreação, era 30 minutos ali para você aprender o básico, vamos dizer, né? Do início de uma prática esportiva. Já no clube, eram 2 horas de treino. Era diferente. Tinha a parte de luta, que se chama randori, específico do esporte. Tinha mais pessoas para treinar, tanto menino como menina. Cada um pegava de uma forma diferente. Então, eu tive evolução treinando com pessoas diferentes. Neto, né? O nome dele que você falou? Sim. Você ainda tem contato com ele? O que ele faz hoje? Então, eu tive, mas eu não tenho tão próximo como antigamente. Hoje eu não sei dizer o que ele faz, mas ele saiu do esporte. Ele tá trabalhando, deve ter família já. Mas você não tem mais contato? Não tenho mais o contato. Então, Neto, você tá acompanhando nosso podcast, compartilha aí, ó. Procura a Sara, coloca um comentário aí no nosso Piauí em Cidade, que é uma história que você fez parte. Tô aqui ao lado de uma grande atleta do país, né? Sara, quando é que você percebeu que poderia se tornar realmente uma grande atleta, que poderia se tornar o que você se tornou, né? Ganhar acredito eu, que naquela época, já no clube, você começou a pensar, poxa, eu posso ganhar medalhas não só aqui, mas talvez no mundo, poxa, uma medalha olímpica. Não? Pior que eu nem pensava, pra você ver, eu era tão criança inocente que eu só queria me divertir, era uma maneira de sair de casa, vamos dizer, de brincar, tudo. Como eu falei, tudo começou através de uma brincadeira. Mesmo eu indo pro clube, vamos dizer que os desafios era todo dia ir pro treino. E no treino era derrubar os meninos. Porque as meninas, querendo ou não, é mais frágil do que os homens. Os homens são mais fortes. Então, meu desafio no treino era derrubar os meninos mais graduados do que eu. Então, eu sempre eu gostava de me desafiar. E aí eu acho que isso me levou a ter resultado. Mas eu não tinha na cabeça, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, eu ia para me divertir, para brincar, me distrair. Sair de casa, vamos dizer. Então, dentro desse se desafiar, né, de derrubar os meninos, existia uma questão aí que, com o tempo, você foi aprimorando e tendo uma técnica, né? Sim. Essa técnica do judô. Isso, quando é que você, sabe, deu aquele start assim e disse, poxa, eu posso... acho que depois dos meus 15 anos que caiu a luz, né? Porque até antes foi tudo assim natural. Foi tudo por brincadeira mesmo. Eu nunca imaginei ser um atleta da seleção brasileira, ser campeã olímpica. Não.
Quando eu fui pra primeira Olimpíada, com 18 anos, tipo assim, ali caiu a ficha. É tão tal que com 16 anos eu quase desisti do esporte. Quando as coisas começaram a engrossar, começou a ficar mais pesado, mais exigente. Aí tinha segurar peso, alimentação. Uma coisa ficou um trabalho mais sério. Uhum. Então a minha cabeça mudou. Eu quase desisti na época. Só que o Expedito, meu treinador na época, conversou comigo, explicou. E aí eu fui tentar entender aquele processo. Que ele era um caso profissional mesmo. Então caiu a ficha depois. Então demorou muito. Dos 9 anos aos 16. Isso que eu ia falar, né? Você era muito jovem, né? de criança, né? De ter a sua infância para uma pré-adolescência e adolescência dentro disso, dentro do esporte. Sim. E você acha então que talvez a cobrança ou uma cobrança até pessoal fez com que você pensasse? Era mais ou menos isso? Mais ou menos isso, porque tudo começou muito cedo. Imagina como era a minha rotina. Até o ensino fundamental ainda era tranquilo, né? Mas quando você entra no ensino médio, fica mais difícil. Eu acordava muito cedo, pegava um ônibus 5h20 da manhã e chegava em casa quase 2 horas da tarde, porque às vezes tinha 7º horário. Imagina, aí tinha aquele tempinho da tarde ali para você fazer todas as tarefas da escola e tinha um horário do transporte, a van para ir pro Sesc. Então imagina, essa rotina todos os dias, era de segunda a sexta. E a escola era de segunda até sábado, porque tinha simulado, alguma coisa assim. Então era muito, como é que eu posso dizer? Muito pesado para uma criança naquela época. Hoje eu pensando, eu fui muito resistente. Porque é muito difícil uma pessoa sair todos os dias muito cedo de casa e querendo ou não voltar todos os dias muito tarde da noite, porque o treino era de noite. Né? Cadê o descanso, né? A brincadeira em si. Então foi um trabalho de criança até a fase adulta. Mas isso você era cobrada por alguém ou era uma cobrança? Não, cobrança minha mesmo. Eu que fazia minha programação, pegava minha agendinha, marcava lá. Bacana. Os dias, tudo. Eu sempre fui muito centrada. Ninguém me obrigou a nada. Eu que quis fazer aquilo, né? A gente tá começando o podcast agora, tem muita pergunta aqui, mas nesse pouquinho de tempo, já tem 2 lições que você já passou para um monte de gente que está acompanhando a gente nesse momento. Você falou do desafio, você falou da motivação pessoal nesse momento, porque imagina a quantidade de gente que tem, sei lá, seus 30, 40 anos e tá numa dificuldade no trabalho dela e não quer continuar. Poxa, você com 9 até os 15, 16 anos... se desafiou e aí, olha o que se tornou. Que a pressão tava muito, foi quando eu tentei desistir, com 16 anos. Como foi que você tentou desistir? Você pensou em pensou em parar? Eu falei pro meu treinador, eu disse, eu não quero mais essa vida, porque tava muito pesado, eu não tive infância, né? Minha infância foi dentro do tatame. E foi assim que eu ganhei a seletiva para entrar na seleção brasileira, porque quando eu entrei na seleção brasileira, aí começam as viagens internacionais, muito tempo fora de casa, muitos treinamentos internacionais. Ficava mais tempo com a seleção do que com a minha família. Então, eu vi que aquela rotina era pesada. Eu disse, não quero isso. Aí, depois começou a mexer na comida, né? A alimentação. Essa semana eu não posso comer isso. Tinha que regrar tudo direitinho para o peso não subir. Então, era muitos detalhes que mexia comigo como pessoa. Sua cabeça, exatamente. Né? Mental, a parte mental. E aí, importante. eu disse, será que eu vou enfrentar isso? Eu não quero. E eu acabei ficando, se eu não me engano, alguns dias sem ir pro treino. Não tinha mais aquela rotina de todos os dias. Aí conversa vai, conversa vem, vamos aqui nessa competição. Aí tinha resultado. E aí depois eu me motivei novamente. Aí eu voltei, aí que eu consegui as classificações e dei continuidade. Mas foi, tipo, deu aquele gelo, né? É isso que eu quero? É isso que eu não quero? Vamos seguir? Não vamos? No caso, então, teve a participação foi o Expedito na época, né? Na época eu conversava muito com ele. O Expedito me falava muita coisa. Porque no início, sempre quem achava que eu ia chegar era ele. Nem eu pensava, como você falou. Você tinha sonho? Eu disse, não. Minha família tinha? Não sei. Porque no início, meus pais sempre falavam que eu tinha que estudar, né? Estudar era importante para me formar, para ter uma profissão, ser alguém na vida. E como eu quis ser muito jovem, vamos dizer, atleta, treinar todos os dias... Então, até às vezes minha mãe falava quando eu tirava uma nota mais baixa, você não vai mais pro judô, você tirou uma nota baixa. E aquilo, querendo ou não, pressionava. Então, por isso que eu, desde jovem, eu tinha que me organizar, porque eu tinha que fazer minha tarefa, eu tinha reforço para ir à tarde.
não podia ficar de recuperação. Tudo isso mexia com a cabeça. Mesmo eu ficando, mas eu me interessava de cedo. Pra não me perder. E aí... Uma disciplina, né? Muito jovem. Toda a questão de disciplina. Sim. Você falou da questão da alimentação, por exemplo. O que foi que a Sara perdeu? Assim, poxa, aquela pizza, aquele hambúrguer, o que foi? Teve muitos. Festinha de criança eu ia e eu brincava porque eu não podia comer. Então, eu fazia as crianças comer. Daí eu me servia como garçom. Ia lá, menino, sai do brinquedo. Daí beber uma água. Aquele bolo de chocolate. Exatamente, assim... aquele bolo de chocolate eu não podia comer naquele momento. Então, tinha uns dias certos que eu podia... E tinha uns dias que eu tinha que me regrar, que eu não podia, porque senão eu ia sofrer. Mas você cumpria, né? Eu cumpria, tinha a data certinha. Não precisava ficar te fiscalizando lá. Não precisava, eu tinha que ter a consciência, porque senão quem me ferrava era eu. Sara, e nessa sua infância, o que é que você lembra, ou se tem algo que você lamenta assim, poxa, eu perdi isso, assim, hoje com 31 anos, o que é que você olha pra trás assim? Eu não me lamento de nada, até porque, como eu falei, eu entrei no esporte, hoje sendo profissional, mas eu entrei por brincadeira, então eu me diverti muito, né? Mesmo sendo dentro do tatame, viajava muito. Eu acho que o que me motivava também a treinar é porque tinha muitas viagens, copinhas, vamos supor, tinha uma copinha ali em Fortaleza, outra em São Luís, e aí ia aumentando para outros lugares, São Paulo, Rio Grande do Sul, imagina. Quando é que eu ia viajar para vários lugares do Brasil, né? Então, eu acho que isso, quando eu era criança, me motivava muito. Andar de avião, com os coleguinhas, tudo. Então, eu acho que isso me motivou. Só que quando eu cheguei à adolescência, e as coisas ficaram mais fortes, isso mexeu muito comigo. Você foi pensando no que tinha pra trás, exatamente. Né? Nessa época, você treinava no Piauí, em Teresina. Você nunca... Toda a vida, eu nunca saí. Todos os meus títulos, minha carreira, foram a todos os ciclos olímpicos. Do início da minha carreira até 27 anos, até 2017. No final de 2017, eu fui para o Rio de Janeiro treinar no Flamengo. Eu treinei 3 anos. Mas, assim, dentro dessa questão de treinar aqui, de fazer o seu nome aqui, eu lembro que na época, quando eu comecei a trabalhar com jornalismo e tal, eu fiz muito o jornalismo esportivo. E tinha um rapaz aqui chamado Benito Mussolini, sim. E ele era uma grande referência, ganhou títulos. Eu não sei como é que tá ele hoje. Você teve, assim, alguma inspiração, algum contato com ele nessa questão? Porque eu lembro que, eu não sei qual época, mas ele saiu do Piauí para treinar em outro estado. Teve uma época que ele foi para Salvador. Eu também não lembro o ano. Sim, o Benito era uma referência naquela época. O Queiroz, que é o professor que teve bastante aluno, que representou o Piauí nacionalmente, tinha muitos atletas. E a gente do Expedita tinha muito treino junto com eles. Tinha treino da federação. Então tinha esse encontro, né? Eu sempre via o Benito treinar, a maneira que ele treinava. Querendo ou não, você vê e tenta se espelhar. Mas assim, fazer bem. Ele saiu porque o Piauí oferecia pouco em estrutura? Olha, eu não sei. Eu não sei o motivo. Pra você nunca faltou essa estrutura? Pra mim nunca faltou. Eu não sei também se minha categoria me favoreceu, né? Porque eu sou mais leve, querendo ou não. Ele é mais pesado, ele é homem. Eu tive sorte. Acho que até a minha segunda Olimpíada, acho que até a minha terceira Olimpíada, eu tive muita sorte. Mas acho que até a segunda foi mais forte. Eu tive uma geração muito boa na cidade. Tinha tanto meninos e meninas fortes para treinar comigo. Quando não tinha treino no Sesc, onde eu treinava, a gente procurava outra academia para treinar, que tinha pessoas fortes. Então a gente fazia esse tipo intercâmbio, né? De ir numa academia em outra. Mas eu sempre tive. O Piauí era forte, né? No esporte. Acredito que ainda né? Tinha muitos campeões brasileiros, campeões pan-americanos, sul-americanos. Na minha época tinha bastante. Aí a Sara, ela desabrochou, andou. Quando foi a primeira competição nacional que a própria Confederação Brasileira viu, poxa, essa aqui tem que estar com a gente. Quando você foi convocado? Foi com 15 anos, foi um Troféu Brasil que eu participei. Eu comecei o judô com 9, com 10 anos eu participei do primeiro campeonato brasileiro, a partir dos 10 anos. Com 13 anos eu participei do primeiro campeonato fora do país, que foi o Pan-Americano e Sul-Americano. Com 15 anos eu participei de uma competição adulta, que era forte, que se chama Troféu Brasil. E na época, e ainda hoje, quem ganha sempre está escalado para ir para a seletiva, para entrar na seleção. Aí eu participei dessa competição, me classifiquei para entrar numa seletiva. Passei por essa seletiva, fiquei em segundo. E
E aí eu comecei a ter as viagens internacionais por conta da seleção brasileira. Uhum. Então tinha muitos treinamentos de campus. Eu acho que isso que fez eu crescer, né? Que foi quando você estava naquele momento de quase desistir. Sim. Sara, e assim, nessa época que você estava já ganhando as medalhas, entrando para a seleção, o que é que você lembra assim de ter sido o momento mais difícil, assim, para você, além de ter pensado em desistir, foi ficar, porque assim, as viagens que você falou que eram em todo o Brasil passaram a ser internacionais. Sim. O que foi mais difícil nesse momento? Foi ficar longe da família? Foi não ter tantos amigos aqui? O que assim que você lembra que foi muito difícil ter enfrentado? O mais difícil era aquela rotina todo dia, você fazer tudo certinho por muito tempo, o planejamento em si. Ficar longe da família por muito tempo, tinha muitas viagens, tinha meses que a gente ficava quase um mês fora, ficava mais tempo com a seleção do que em casa. No início, antes da seleção pagar as viagens, no início, quem tinha que bancar eram os meus patrocinadores ou minha mãe, a gente ia atrás. Era muito difícil essa parte, não tinha muito apoio em termos de patrocínio, porque eu era uma criança, quem é que ia apostar numa criança para estar viajando, né? Até teve uma pessoa, o Silvio Leite, foi meu primeiro patrocinador. Ele acreditou e Bacana. ele me ajudou bastante no início da minha carreira. Acreditou, né? Sim. E eu acho que por aí mesmo, acho que essa parte doía muito no bolso, né? Porque viagem de avião era muito caro. Quando eu ia pra escola, minha mãe me dava o dinheiro do vale, nem sempre eu tinha o dinheiro do lanche. E aí tinha treino. Então, essa parte foi bem dura, mas a gente conseguiu vencer. Quando você fala dessa parte também de família, né, desse distanciamento que teve que existir, como foi, até por parte dos pais, dos irmãos, irmãs, e te cobrando, assim, já chega disso, volta para casa, existiu isso ou não tanto? Não, pelo contrário. O início, quando meus pais não queriam, que achavam que não ia acontecer nada... Que queriam que você só estudasse, mais estudasse. Eu consegui reverter a situação. Quando as coisas foram ficando profissional, eu tive o apoio da família, já foi o contrário. Perfeito. Né? E eu acho que isso ajudou muito. Mesmo a família, tipo, distante e ao mesmo tempo próxima, né? Porque quando viu que estava tendo resultado e também vinha o financeiro, eu conseguia ganhar bolsa, tinha bolsa atleta na época, isso me ajudava. Amenizava a situação dentro de casa com vale, com alimentação. Eu conseguia ser independente, não ficava tão apertado com meus pais, né? As contas de casa. Então, acho que isso ajudou muito. E, assim, nessa parte financeira, você passou a ter uma grana suficiente para ser independente a partir desses 16 anos e assim... Não, mais cedo, porque o Silvio Leite foi meu primeiro patrocinador. Já tinha patrocinador. Se eu não me engano, foi com 13 anos. Então, assim, mas a pergunta é assim, você chegou a ter um momento em que não só não precisava, como poderia ajudar em casa? Sim, ajudei bastante. Eu acho que depois dos meus 15 anos, assim que eu integrei a seleção, vamos dizer, e financeiramente para mim começou a aparecer algum salário a mais, eu comecei a ajudar dentro de casa. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz com o meu primeiro dinheiro foi ajeitar meu quarto, porque eu sou a terceira filha, né? São quantos irmãos? Nós somos 3, nós somos 4. São 3 mulheres e e meu irmão, que ele veio do coração. E aí, como eu sou das meninas a mais nova, querendo ou não, a mãe passa, né? Do mais velho passa pro do meio passa pro mais novo. Então, minhas coisas sempre vinham das minhas irmãs. E aí, a primeira coisa que eu fiz com o meu primeiro dinheiro foi fazer um quarto pra mim novo, renovei meu quarto. Aproveitar para mandar um cheiro aqui pra Sâmia, para deixar registrado no nosso podcast. E mandar a Sara, jornalista, que eu tenho um carinho muito grande por ela. E aí, Sâmia, você me prestou algumas roupas pra Sara. Exatamente. E ajudou a grande medalhista. É bacana, ó. Já é a terceira lição que você passa nesse podcast, né? O apoio da família. O apoio da família. E assim, no retorno não só financeiro, mas de carinho, de emoção, que isso aí é intirável, né? É verdade. Sara, dentro desse início de carreira, né? Não sei se foi o caso com você, mas a gente vê várias histórias de pessoas que passaram pelo que passaram, mas que enfrentaram alguns preconceitos, alguns problemas ao chegar lá, né? As portas, mesmo elas estando abertas,
alguns caminhos são meio turbulentos. Você Sim. passou por algum tipo de preconceito? Olha, se eu passei, eu não lembro. Porque eu sempre fui uma pessoa muito centrada. Eu não sou muito de olhar redes sociais, de ver os comentários das pessoas, ainda hoje. Eu não fico olhando. Tem muita gente que passa o dia olhando ali porque que os outros comentam. Eu Ou nunca atrás fui dos assim, haters. exatamente. Eu nunca fui. Então, acho que isso é uma... Eu posso dizer que é uma coisa muito positiva pra mim, pra me tranquilizar. Eu sempre fui uma pessoa muito calma, muito tranquila, muito centrada nas coisas que eu faço. Não ligo muito pro que falam. Então, na minha opinião, você me fazendo essa pergunta, eu acho que eu nunca tive nenhum preconceito. Se eu tive, eu não soube. Tipo assim, por ser piauiense, nordestina, negra. Não. Ó, uma coisa que eu lembro, por ser piauiense, na época eu lembro assim, que quando você luta, tem um pet atrás no kimono, né? Kimono é a roupa do Sim. judô. Tem um símbolo, PI, Piauí, SP São Paulo, RS, Rio Grande do Sul. E aí eu lembro que naquela época, os estados mais fortes no judô eram São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. E quando a gente ia competir, que via aquele símbolo, já ficava meio receoso, com medo. E eu fiz o diferencial dentro do esporte. Como eu me destaquei muito jovem, então quando as pessoas viam o PI nas costas, ficavam com medo. Com medo, assim, com receio. Com tipo... receio que ia lutar com uma pessoa forte. Uhum. Então eu consegui fazer essa mudança dentro do esporte. Não só os outros estados que faziam receio aos atletas jovens, e sim o Piauí passou a ser forte perante a minha imagem e dos demais atletas que sempre chegavam ao pódio. Então, assim, quebrou um estigma e, assim, um paradigma, porque, assim, você, como nordestina, piauiense, mostrou que, ó, os bons não estão só nesses estados. Exatamente. Eles podem estar em outros estados, inclusive no Piauí, né? Isso. E hoje em dia, acabou essa história de São Paulo e Rio ser os mais fortes dentro do judô. Hoje em dia, você encontra vários estados com atletas bem fortes. Na seleção, hoje, tem vários estados representando a seleção brasileira. Antigamente estava só naquele miolo, né? Então teve essa mudança. Era muito Rio, né? Era Rio de Janeiro. Isso. E assim, isso é interessante que você está colocando, Sara, porque talvez não só no judô, mas outros Com esportes certeza. também, né? As pessoas passaram a ver que há atletas bons, seja lá qual for o esporte, no Piauí, no Ceará, no Maranhão, em diversos outros estados. Isso é bacana Exatamente. realmente ter sido colocado, porque as pessoas, elas aprendem a respeitar, né, um profissional, porque o atleta é um profissional. Exatamente. Seja lá qual for o estado, bacana mesmo. Você falou também da questão do expedito, né? Da força de vontade, de quanto ele te motivou, quanto ele te ajudou. E é difícil não falar de Sara Menezes, não falar de expedito. O que ele realmente representa para Sara Menezes? O expedito, ele representou, vamos dizer, o todo, né? Tudo. Porque, na verdade, ele que confiava, ele que fazia o planejamento, ele que acreditava e ele que me desafiava. Eu lembro muito bem nos treinos que ele chegava no ouvido dos meninos e falava assim, ó... Na verdade, ele falava no meu ouvido, ó, fulano disse que vai te derrubar hoje. Eu disse, não vai não. Então, aquilo me motivava. Eu ia lá e derrubava o menino. Né? Então, aquilo era tipo os objetivos no treino, vamos dizer. Então, quando ele vinha dizer que alguém ia me derrubar, eu dizia que eu não ia deixar, que eu que ia derrubar ele. Então, eu acho que isso fortaleceu para eu ser uma atleta diferenciada. Te ajudou muito no motivacional também, Motivacional. né? Eu quero aproveitar, toma uma cajuína, Sara, fica à vontade, toma água. Quero aproveitar para falar dos nossos patrocinadores, Argo Terezinha. Você está confortável, Sara? Sim, estou. Então, você está numa das melhores cadeiras do mundo, cadeira Argo Terezinha. Você pode já entrar em contato aí com o Bruno, fala aí no WhatsApp com ele para adquirir uma cadeira Argo. Pulse Propaganda, quem cuida das nossas artes, quem faz todo o nosso material de design, também do Portal 86. E a Resolvo Engenharia. Aí um abraço aí ao engenheiro João Neto, que cuida de topografia, serviços gerais nessa área de engenharia. Tem um vídeo bem para mostrar, pessoal da produção aí, se puder mostrar, da Sara, na Olimpíada de 2012. Tem o áudio? Está para soltar, mas... Não vou narrar igual um narrador, mas dá para explicar um pouco. É a luta da Sara em 2012, a final. Como é o nome dela, a romena? Aline Dumitri. Faltam poucos segundos.
A minha pergunta nesse momento bem é isso. Foi emocionante. Hoje você tá nessa condição aí, hein? De treinador, hein? Nossa, se eu te falar que hoje, comparando eu como atleta e do outro lado como treinadora, é mais nervoso você assistir do que você lutar. Ó, nesse momento aí, claro, a emoção ele já tava... Mas bem no finalzinho, faltando poucos segundos, você dá aquela... Eu não sei como é que chama esse golpe que você deu nela, que você puxou ela. Você ficou deitado ali com ela, você já tava afrouxando, já tava comemorando, né? É porque eu vi que tava faltando poucos segundos, então eu falei, vou dar continuidade no chão pro árbitro não dar oportunidade pra ela me atacar de novo, né? Porque se ele para ali e começa em pé, tem risco, sempre tem risco no início do combate. Nesse dia dessa luta, como foi a tua preparação? Muito que você tá falando aqui tem a ver com concentração. Você, por exemplo, fala do preconceito, você disse que não percebia. Se tinha, você não percebia, não via. E você sempre que... quem assiste, quem vê suas lutas, eu já vi ao vivo, já vi na TV várias vezes. Mas assim, eu sempre, no caso eu quando acompanho, eu acredito que é a opinião de muitas pessoas que acompanham o esporte, você é muito concentrada. Sim. E assim, como foi esse dia? Quando você chegou e postou na final para ganhar a medalha de ouro. É minha única chance aqui. Como é que tava a Sara Menezes nesse momento? Eu tava bem tranquila e super bem. Aí você tinha 18, não, 20... 22. 22, que é a sua segunda Olimpíada, né? Foi a minha segunda Olimpíada. Então, eu tava... Quando a japonesa perdeu, sempre assim, a pessoa tá lutando na semifinal e eu era minha segunda semifinal, né? Tava esperando acabar aquela semifinal pra eu entrar. Eu ia lutar contra a Bélgica, a Van Snick, fazer minha semifinal. E ela, em todos os eventos que eu fiz, eu ganhei dela em todos. Isso anteriormente, a Olimpíada. Anteriormente. Então, quando eu fui fazer a semifinal com ela e vi a japonesa perder, eu falei, eu tô na final. Porque eu vou passar dessa semifinal aqui e vou ser campeã. Então eu já tinha aquela confiança dentro de mim pelo meu histórico com as atletas, em treinamento e em competições. Eu acreditei no meu potencial naquele momento. Eu entrei na competição, joguei a belga de Vasari, segurei a luta, acabou a luta, fui pra final. E quando eu vi que a romena entrou pra final, eu falei, um mês atrás eu tinha ganho dela. Qual era a competição antes? Era um Grand Slam na Rússia, se eu não me engano, um mês atrás. E da mesma forma que eu ganhei dela no Grand Slam, aconteceu na Olimpíada. Foi parecido. Muito parecido. E eu vi que a luta do Grand Slam da Rússia e a minha Olimpíada, eu jogo elas igualzinho. E eu vi que ela dá até um leve sorrisinho também nesse finalzinho aí. Ela, quando você tá pra soltar ela... Não, eu acho que na luta anterior, não sei se foi na luta anterior, ela deve ter machucado o braço, então ela tava sentindo uma dorzinha no cotovelo dela. E era justamente no braço que ela subia a mão, que era mais forte. Então, meu objetivo, a luta toda, era dominar aquele braço direito. Então, eu ia sempre no braço direito. E como já estava dolorido, então, tanto de eu pegar, de segurar, ficou mais dolorido. E ali você estava no auge, assim, como atleta para vencer. Você tinha faturado anos. E muitas medalhas, né? Você era... Eu acho que 2 anos antes da Olimpíada, eu tive um histórico muito bom de competição. Eu sempre estava no pódio de todos os eventos que eu fiz. Eu lembro que... você continua. 2, 3, eu tava. Eu lembro que você, inclusive, ganhou um prêmio, não sei se foi pela Globo, Sport TV, um prêmio olímpico, antes de ganhar a medalha. Prêmio Brasil Olímpico. Não, melhor atleta do ano. Não foi antes de ganhar a medalha? Foi 2009. 2009. E assim, eu tô colocando isso, lembrando um pouco, porque assim... Como é o auge da sua performance como atleta, né? Você mudou de categoria. Como foi toda essa questão que você enfrentou durante esse período para eu vou usar mais ou não? Não foi mais ou menos? É uma longa história. Da mudança de categoria, você quer saber? Eu quero saber assim, porque você estava no auge de ganhando medalhas, na performance muito boa no tatame, mas você pensou em usar mais. Como foi isso? Eu queria que você explicasse. Não, na verdade eu não pensei. Foi o corpo mesmo que deu, que pifou, vamos dizer. Porque pifou? A perca de peso. O corpo comecei a desidratar muito. Eu não queria mudar de categoria. Eu fui, vamos dizer, obrigada pelo... Mas assim, você foi pra categoria... A de cima. 52 quilos. Só que eu já tava perdendo muito peso. Mas eu já vim mudar de categoria depois do Rio 2016. Já foi agora recentemente. Foi em 2017, quando eu fui pro Flamengo. Mas assim, como foi que houve essa mudança? Através do peso.
Meu peso subia muito, eu tava me desidratando muito e tava com risco de lesionar meu rim. Então, os médicos fizeram avaliação, tudo. Mesmo eu não querendo mudar, mas eles falaram, explicou que eu ia acabar me prejudicando em termos pessoa, futuro, ter alguma lesão, alguma coisa internamente. Então eles achavam melhor eu não continuar. E como eu quis continuar, aí eu tive que fazer um monte de exame. Mas eu assim, não continuar o quê? No judô? Na categoria. Ah, sim. Na categoria anterior. O objetivo da seleção Só pra brasileira, gente... a minha categoria, toda a minha vida, quando eu fui campeã olímpica, era ligeiro, menos de 48 quilos. Sim. Quando passou Londres, eles queriam que eu subisse de categoria. Sim. Pra 52. Só que eu me sentia pequena pra subir de categoria, comparando com as atletas internacionais. Então eu falei pra eles que eu não ia subir, eu ia fazer mais um ciclo no 48. E eu fiz Rio 2016 no 48. Só que eu fiz um desgaste muito grande, porque eu perdia muito peso. Já comecei a perder peso ali. Perder peso é bem doloroso. Então eu fiz até 2016. Em 2017, após o Rio, eu subi por 52. Subi no pódio ali em alguns eventos, mas eu não me sentia preparada para estar naquela categoria. Eu estava insegura. E aí, no ano seguinte, 2018, eu fiz a seletiva e voltei para o 48. Só que eu conseguia segurar o peso ali uma temporada e quando o peso soltava demais. Perdia muito peso, assim, eram 8 quilos. E para descer tudo de novo, eu me desgastava muito, o corpo ele estava sofrendo. E aí chegou um momento que eu tive uma reunião e eles falaram, a partir de hoje você vai ser 52 ou você sai da seleção, porque você vai se acabar, né? Então você foi levado, não foi uma coisa que você quis, Não foi né? que eu quis, aconteceu, né? E, Durante a mas essa questão de saúde, né, claro. Sim. O que ocasionou? Foi mais a pressão? Foi a massa muscular? O que... Massa muscular. Eu tava com massa muscular muito forte e eu tinha um percentual de gordura muito baixo. E o percentual de gordura era 8%. E aí eu ficava com dificuldade de descer o peso, né? Ah, entendi. Aí, e também o corpo, né? Assim, Como você, talvez por ser muito jovem, o corpo, você foi evoluindo, né? Você teve esse ganhei percentual. massa muscular e o peso ficava mais difícil de descer. E quando a gente falou da sua segunda Olimpíada, né? A gente mostrou as imagens aí. A primeira foi Pequim, né? Pequim, 2008. 2008, qual foi o seu desempenho em Pequim? Eu perdi a primeira luta. Foi na primeira luta, né? E aí na terceira, que já foi no Rio, eu lembro que você entrou com uma grande estrela, né? Agora, Sim. Uma grande estrela pro país, uma quase que certeza de medalha. E não veio a medalha, acho que foi na repescagem que você caiu. Eu ganhei uma luta que foi contra a Van Snick, que eu fiz a semifinal nos jogos anteriores. Na segunda luta eu perdi pra Cubana. A terceira luta eu perdi pra Mongólia. Era na repescagem. E aí, pra você, sétimo. talvez foi a grande frustração da sua carreira? Com certeza, sem dúvida. Porque eu imaginava no pódio. E o que é que você tirou dali como lição? O que é que você pode falar pra gente assim, olha, eu tava preparada, né? Não, talvez na consideração, mas aconteceu isso. O que eu tiro de lição é dar continuidade. Né? Eu não desisti após ter perdido. Eu continuei, mudei de categoria, tentei, mas eu vi que eu não me senti confiante. Então eu preferi voltar para 48. Preferi brigar com a balança do que subir para uma nova categoria. Até as adversárias são as mesmas, né? Praticamente, né? Sim. Sara, e dentro dessa questão de 2016, do que aconteceu em 2016, dentro dessa maior frustração, como você contou aí, o que é que você lembra na época, porque foi no Rio, foi no Brasil, e tinha uma torcida muito grande lá. Então, o que é que você lembra de tudo que aconteceu naquele período ali? Eu lembro que eu passei por uma dificuldade muito grande, uma lesão nas costas, só que ninguém soube e não foi divulgado. E aí, 14 dias antes de eu entrar pra lutar, eu tive que fazer uma mini cirurgia, colocar um remédio dentro da minha medula. Caramba. E eu fiz isso, aí tive Você já tinha falado isso em algum lugar? Falei uma vez numa entrevista, só que ninguém sabe disso. Eu não sei se isso ocasionou eu perder, né? Que eu tive que perder o peso
Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Eu tive que perder, não lembro agora se foi 6 quilos ou se foi 8 quilos em uma semana. Eu nunca tinha feito isso Caramba. por conta da infiltração que foi feita. Fiz o procedimento, fiquei no hospital, aí fiquei de fralda, e as pernas Sim. ficam paradas, né? E aí só podia começar a caminhar 2 dias depois. Então eu tinha o quê? 8 dias. 8 dias pra pesagem da Olimpíada. E aí eu lembro que quando eu voltei pro tatame, botei o kimono pra fazer movimentar, é como se eu não soubesse o judô. Caramba. Por conta Isso da foi anestesia. quanto tempo antes da 2 semanas. Caramba. Eu passei por isso. Então eu não sei se isso mexeu com o resultado ou não. Ganhei a primeira luta e perdi depois na segunda. O desgaste também foi grande, da perda de peso em menos de uma semana por conta da infiltração. Eu tive que passar por isso. E retém líquido, né? Enfim, aconteceu isso, perdi a Olimpíada e depois eu subi de categoria. Dentro dessa questão de você ter sentido, né? Ter passado por uma cirurgia e tudo. Novidade, eu mesmo tô surpreso como torcedor, talvez. Sim. Mas. Nervoso na época, porque eu lembro que quando eu tava entrando no centro cirúrgico, aí que eu liguei pra minha mãe: mãe, vai acontecer isso. Ninguém sabia. Nem tua mãe eu não lembro se ela foi pro Rio, eu não lembro agora assim de cabeça. Eu sei que todo mundo ficou desesperado, porque eu escondi aquilo, ficou só entre eu e a seleção. E eu lembro que na época, porque tudo isso aconteceu porque eu tava assistindo na minha perna esquerda uma falha. E aí era algum nervo que tava comprimindo e aconteceu isso. Pronto, a minha pergunta era essa, se durante a prova, né, na Olimpíada... Não foi durante o ciclo, né? Sim. E aí os médicos falaram isso. Vamos fazer uma infiltração. Aí eu falei, vai melhorar? Eles falaram, vai melhorar por um tempo, mas pode voltar. Eu falei, então não vou fazer. Vou deixar pra fazer isso na hora certa, que é na hora da Olimpíada. E vai ter aquele quantidade de tempo pra competir. Então eu fiz isso. Agora eu fico impressionado como é que consegue esconder isso da imprensa. Todo mundo em cima lá, porque... Não é só, boca fechada. Eu nunca fui uma pessoa de falar muito de detalhes. Então, uma coisa... Sim. Na Olimpíada, você sentiu alguma coisa ou não, com relação à lesão? Não, porque eu tava... Você tava medicada. Eu fiz a medicação no tempo certo. Se eu tivesse feito antes, aí será que daqui uns dias eu tinha que fazer de novo? Por exemplo, eu tenho uma fissurazinha aqui no meu externo. Eu fiz uma infiltração. Fica bom por um período. Só que passa aquele período, a dor volta. Hoje, parei o esporte, tô como treinadora, mas eu sinto um incômodo todo tempo aqui. Eu tenho que ficar todo tempo alongando, coluna reta. Você fica um pouquinho com a coluna curvada, a dor é muito grande no meu externo. Então, querendo ou não, é aquela história. Tem as lesões do trabalho, os né? resquícios, né? E era isso que eu te perguntava. Você tem alguma coisa mais no braço? Porque eu vejo aqueles golpes ali, a maneira como vocês caem, tem que saber até cair, né? Como dizem. Olha, eu sou uma atleta privilegiada, porque eu fiz poucas cirurgias em toda a minha carreira, tive poucas lesões em toda a minha história e poucas dores. Sim. Então, eu posso dizer que tive lesões, já fiz cirurgia muito tarde, já com 27 anos, 28. Já foi já no final da minha carreira. Então, passei todo o período sem fazer nada. Então, você não sentiu tantos problemas, né? Problemas como tem muito atleta. Por exemplo, vou dar um exemplo do Leandro Guilherme. Já fez 14 cirurgias. Tem muita gente que faz muita cirurgia, ombro, joelho. Tive poucas, graças a Deus. É verdade, tá acontecendo. Mas o que é esse problema que você contou aqui? Eu machuquei treinando, eu nem sei te explicar. Foi no treino. Eu treinei normal. Esse dia eu tava até na França com meu noivo. Eu tava treinando, e aí quando fui à noite assistindo TV com ele, teve um estralo. Na hora eu tomei até um susto. Caramba. E aí, foi uma dorzinha muscular, no outro dia tava tudo dolorido. Aí passou um tempo, eu disse, eu vou fazer um exame. Aí deu uma fissura. Como? Não sei, eu acho que botei muita força no treino e aí saiu do lugar e depois voltou sozinho. Não tem muita explicação, não consigo explicar isso. Mais uma pra história, pra lenda do esporte brasileiro, porque você é uma das lendas, né? Muitas, eu já lutei com o dedo fora do lugar. Recente, 2018, meu peitoral rompeu total e eu disputei a disputa do bronze, ganhei no Canadá com o peitoral rompido. Eu não sabia que estava rompido.
eu cheguei no Brasil, que eu fiz a ressonância, deu. Aí eu fiz cirurgia. Fez quantas cirurgias? Quantas cirurgias? 2 só. Pouco, né? Pra atleta de alto rendimento como você foi. A da medula foi só um remédio colocado, não foi uma cirurgia. Dessa do dedo, foi o dedo que você falou? O dedo saiu do lugar, foi em 2010. Você tava na disputa, não foi durante o... Foi, ainda eu ganhei a luta. Como foi? Explica pra gente isso aí. Olha, eu não sei como é que o dedo saiu, tava no Japão. Mas sentia dor ou não? Eu senti dor um pouco, mas tava meio anestesiado, porque o corpo tá quente, você não sente muito, a adrenalina é muito grande. Então eu não senti. E aí quando eu saí da luta com o dedo fora do lugar, que o médico botou, aí depois doeu. Doeu muito. Uhum. Mas você já tinha vencido? Já tinha vencido. Aí depois eu não voltei mais pra competição, eu fui bronze direto. Já era semifinal, se eu não me engano. Uma coisa, era quartos ou era semifinal. E naquela época não tinha decisão do bronze, você já era direto bronze. Sabe, pelo visto, você quando entra numa competição como essa, pra disputar é com a faca no dente, né? Exatamente, tem que ser, porque senão... E aquecer bem, porque se você não aquece, meu Deus. Aí é bom, vamos colocar isso aí. Eu já tive problema com isso, de não aquecer no futebol, na pelada. Se não aquecer, é um risco aquecer, de verdade. lesão, estiramento. Futebol dá muito estiramento, por conta de não aquecer direito. Não é só a barriga não, viu, gente? Tem que aquecer. Tem que aquecer. Sara, você se aposentou quando estava grávida, não é isso? Sim. Isso foi no começo do ano passado ou foi no finalzinho de 2020? Foi no final de 2020. 2020, né? E assim, eu tava lendo algumas coisas, né? Antes da gente iniciar nosso podcast. E você não falou muito sobre essa aposentadoria. Você resistiu? Você pensou? Ou foi por conta da gravidez? Queria que você explicasse. Foi por conta da gravidez que eu parei. Eu descobri depois que eu tava grávida. Eu não ia me aposentar imediato. Tava tentando a vaga pra Tóquio. Pra Olimpíada, né? Sim. Então você engravidou naquela época? Eu engravidei em outubro de 2020. Então foi nos treinamentos? Foi no treinamento. Após a pandemia, que você conheceu... Me corrige se eu errar o nome dele. Não, eu conheci o Loic em 2014, né? Loic Pietri? 6 anos com ele. Loic Pietri. E aí vocês conheceram... Conta um pouco. Em 2014. A gente se conheceu na Rússia. Ele é judoca, né? Francês. Ele é campeão mundial também, né? Ele foi campeão em 2013 no Brasil. E aí, como foi que vocês se conheceram dentro desse treino? Na verdade, a gente se conheceu no Campeonato Mundial em 2014, que aconteceu na Rússia. Depois eu vi ele em outra competição, que foi 4 meses depois, no Japão, em Tóquio. Aí ele veio pro Brasil, a gente ficou junto, e aí sempre nos treinamentos a gente se encontrava. Aí, no ano seguinte a gente se encontrou no Brasil, no treinamento que teve. A gente começou a ter o relacionamento, o namoro. E aí, sempre a gente se encontrava nas competições. Como a gente era primeiro na categoria que a gente representava, a gente tinha como dizer pra onde a gente queria ir. Então a gente combinava e viajava junto. Mostra a foto dele aí pra gente colocar aí. Tem a foto dele aí com a Nina. É Nina, né? Sim. Tá aí o casal aí com a pequena, tem 8, 9 meses? 9 meses. 9 meses. E a gente aproveita com a foto aí, como é que é a Sara Menezes mãe? Eu sou um amor de pessoa. E a Nina, tem te dado muito trabalho? Como Não, tive sorte até com a minha princesa. Vocês estão morando em Teresina, vão pra França? Como é que funciona? Então, o Loic, ele tá tentando a vaga 2024. Ele continua na França e eu continuo aqui por conta da seleção e da minha filha. Eu não quis ir de vez porque eu não falo perfeitamente a língua, tenho minhas contas para pagar aqui. Então, eu preferi aceitar o emprego da CBJ e minha mãe, como é aposentada, me ajudar. E quando eu tiver um tempo aberto, como eu só estou com a seleção, quando eu estiver aberto e o calendário dele der certo, eu vou e ele vem. Vai continuar a mesma vida que a gente tinha antes, só que hoje tem uma criança envolvida, né? Sim. Tá no meio. Então vocês casaram, né? Estão juntos fazendo essa ponte. A gente ainda não casou no papel, mas estamos praticamente casados. A gente já considera, por muito né? tempo aí de relacionamento. Vocês namoravam, e aí agora... Sim, a gente estava noivos, aí aconteceu a gravidez. Não vou dizer que foi assim tão antecipada, porque aquele ano a Olimpíada era em agosto. Então, após, a gente ia ter nosso bebê. Já estava programado. Eu tinha parado o remédio, só que acabou a Olimpíada adiando. E a gente se encontrou, né? E eu tinha esquecido que eu tinha parado a pílula e acabou acontecendo. Foi um planejado, não tão planejado. Exatamente, assim, foi meio a meio. E aí a gente ficou surpreso. E
quantas pessoas fazem e nunca vem, né? A gente, uma escapulada veio rapidamente. Mas a gente tá super feliz. Aí você teve a Olimpíada, né? No ano passado, que era para ter sido 2020. Sim. Você não participou da Olimpíada por conta disso, mas a minha pergunta você compensou curtindo a gravidez, foi mais ou menos isso? Exatamente, eu acho que... Ele disputou? Ele tentou, mas não conseguiu. Uhum. Como eu posso dizer? Sim, após a gravidez, foi o momento que eu consegui relaxar, vamos dizer. Como eu falei, sempre foi muita concentração, muita dieta. Uhum. Então foi um momento que eu conseguia respirar como uma pessoa normal. Ir para uma academia, caminhava, bebia água, respirava. Eu me senti livre com a gravidez. Mesmo na ansiedade, né? Um pouco nervosa, quando eu descobri, eu disse, meu Deus, e agora? Mas depois eu fui me acalmando e tive uma vida maravilhosa. Eu aproveitei cada... Então a Nina foi uma bênção. Já te deu um momento pra você, né? Me deu um momento de respirar. Antes de nascer, olha isso, é Antes de importante. No futuro, a Nina vai pegar esse vídeo, vai estar no YouTube e vai dizer, olha o que minha mãe disse aqui. Isso é interessante demais. Deixa eu te fazer uma pergunta, que é uma curiosidade que eu tenho, acredito que muitas pessoas têm, nesse acompanhamento daquelas delegações de atletas que vão para a Olimpíada. Ali há muito fuxiquinho, pegação. Como é que é aquilo ali? Porque assim, a curiosidade aquilo ali é uma turma de pessoas que se encontram vindo de todo mundo. Fala um pouco daqueles bastidores aí pra gente, sabe? Sempre tem após... É assim, quando tem as competições... Porque tem as festas, após, né? tem as festas dos atletas. Eu, particularmente, nunca fui muitas. Aqui eu fui contra o Loic. Então... Aí você tira daí, né? Então, ainda bem que deu certo, sim, né? Deu certo. Então é o momento dos atletas se divertirem, relaxar, descontrair. Uhum. Sempre tem as festas. Até porque vocês vão para outros países, outras culturas para conhecer. Tem os relacionamentos dos países, tem pessoas que já têm relacionamento, então só se divertem ali, né? Tem comprometimento. Então é uma maneira de você se soltar um pouco, vamos dizer. Tem alguma curiosidade, alguma coisa que você lembra aí de algum dos atletas aí? Pode entregar aí nome aí. Alguma coisa que você, teve isso, lembra aí de alguma das 3 Olimpíadas que você participou? Assim, de momento eu não recordo muito não, até porque eu sempre fui muito, muito focada em mim mesma. Eu não sou muito assim de olhar para a vida dos outros, o que faz, o que não faz. Sou bem relaxada nisso. Mais uma lição, gente. Cuide da sua vida. Isso. Mais ou menos isso. Cuide da sua vida. Muito bem, Sara. Bacana demais. Sara, agora, nesse lado treinadora, né? Como treinadora. Eu li uma matéria que você já falou, inclusive, isso. Falando que é calma, né? Que tem uma tranquilidade. Até no nosso podcast, aqui na nossa entrevista, a gente percebe isso em você. Você tem utilizado disso também para passar para as atletas? Até eu vi que uma delas, né, que ganhou a medalha, Rafaela, ela falou sobre isso, né? Que você passou a calma para ela, né? Eu acho Detalhe, que isso vocês estavam juntas. 2 campeãs olímpicas. Né? Então, acho que é um aprendizado, né? Eu tive isso de nascença, essa calma, essa tranquilidade. E eu consegui colocar isso de uma forma positiva dentro do meu trabalho. E isso me ajudou muito, essa tranquilidade, essa calma. Dizem que eu sou muito ansiosa, eu não enxergo isso. Se eu sou, eu não consigo enxergar isso. Mas eu sou uma pessoa que planejo muitas coisas, sou muito calculista e anoto tudo, quero fazer tudo certinho daquele formato que dê certo. Então, eu antecipo muitas coisas. Aí dizem que eu sou ansiosa por isso. E eu procuro passar isso para as atletas. Hoje, desse lado, eu sempre dou até exemplo. Olha, quando eu fui atleta, eu conto minha historinha, né? Para ver se entra no ouvido e fica. Porque às vezes entra no ouvido e sai pelo outro. É verdade. Para ver se eu consigo... como é que eu posso dizer? Se eu consigo transmitir isso para a atleta. Né? Se ela consegue acreditar que é possível aquilo. Então, eu sempre gosto de dar exemplos de mim mesmo, que já aconteceu, que eu acabei de sair daquele lado. E tento entender como é que ela pensa. E eu é uma técnica, né? Você usa a técnica da prática que você viveu para que ela possa praticar e dar certo. Exatamente. Né? Ter um bom resultado. Eu sou praticamente uma psicóloga do outro lado, né? Uma treinadora psicóloga. Porque eu acho que é importante você ter a calma, ter a paciência para poder executar na hora certa. E como é que surgiu esse convite, né, da Confederação Brasileira, né, da seleção, para você comandar, para você ser a treinadora e que, inclusive, para
treinar um grupo de atletas para a Olimpíada 2024, né, em Paris. Então, antes de eu me aposentar, todo mundo falava que eu seria uma excelente treinadora. E eu falava, não sei. Tenho minha vida com o Loic, eu acho que eu vou ficar fora do país, eu não sei se é possível. Seleção viaja muito, eu não vou ter muito tempo. Eu ficava pensando nisso. Só que quando surgiu a oportunidade, que eu já tinha parado, que estava grávida, eu falei, é o momento. Vamos segurar essa chance ou não? E eu fiquei meio na dúvida. Só que na hora quando o professor nem me ligou, que é o coordenador, o chefe da seleção, eu falei, é possível. Só temos que ver aí o planejamento, né, para eu poder me organizar. Porque agora eu tenho uma filha, meu noivo tá lá do outro lado do mundo. Como é que eu faço para não ficar tão longe dos dois? E aí a gente conseguiu se organizar. Isso foi no final de 2021 já, esse convite, né? Ou não? Sim. Foi mais cedo. Sim. Antes, como eu falei, quando eu era atleta, todo mundo falava que era possível ser treinadora, pela visão que eu tenho, a facilidade de leitura. Eu sempre, quando eu era atleta, eu ajudava as minhas amigas de treino, detalhe de pegada, de uma movimentação, eu conseguia ajudar. Então, as meninas, a gente já tinha esse feedback, vamos dizer. Quando eu fui chamada para ser treinadora, todo mundo me apoiou, né? E aí eu aceitei, e aí estamos juntos agora. O primeiro desafio foi em Portugal, não foi isso? Grand Prix? Foi em Portugal. E como é que foi essa primeira experiência agora como treinadora? Não dá aquela vontade de entrar lá no tatame, Dá. né? É tão tal que quando teve o treinamento em Portugal, eu aproveitei até treinei um pouquinho com as meninas. Sim, dá sim. Só que é bem diferente, né? Eu passei bastante tempo aí sem a prática forte. Fiz pouca atividade física após a gravidez. Mas dá vontade sim de treinar. Só que é bem diferente. Qual é o grande diferencial agora desse lado, como treinadora, fazendo as atletas... Você faz mais solto, mais tranquilo, sem pressão. Coisa mais, vamos dizer, mais natural. E com elas, nessa relação de vamos dizer assim, comandante delas, como é que é a Sara? Não, meninas, vamos assim, dar aquela chinelada mesmo, como é que funciona? Eu falo muito como eu expliquei pra você, na prática, né? Eu mostro o que eu sentia, o que eu achava, o que eu pensava quando eu estava daquele lado e a visão que eu tenho hoje do outro lado. E a maneira de pensar, de treinar, eu conto pra elas como é que eu treinava, como é que eu pensava, pra ver se bate com o que elas pensam, como é que elas treinam. Porque é tipo dever de casa, quando o professor, vamos dar um exemplo, na escola, né? O professor dá aula ali para 40 pessoas. E nem todo mundo passa no vestibular, nem todo mundo sai em primeiro. Então, cada um tem um diferencial de como estudar. E se minha técnica deu certo para ser campeã olímpica, eu tento passar para elas como eu fiz para ser campeã olímpica, para ganhar uma competição. E aí elas me escutam o que eu digo, e elas refletem e analisam. E a gente conversa por aí para entrar num acordo. Como é que foi o desempenho no Grand Prix de Portugal? Não foi tão mal, vou dizer assim. Até porque a seleção ela tá passando por uma renovação, né? Tá tendo muitos atletas jovens. Infelizmente, esses atletas, a gente está numa pandemia e não tá tendo o recurso que eu tive na minha época, que era muito treinamento de campo internacional. Os atletas que estão vindo, eles não estão tendo essa oportunidade. Então, querendo ou não, já é difícil você ganhar uma medalha fora. Imagina assim, pegar no kimono dos atletas. É mais difícil. Então, por isso que eu digo que não foi tão ruim por esse lado. Mas, em compensação, os atletas que já estavam, como a Rafa, foi campeã, conta a experiência, o conhecimento com as outras. Então, por isso que ela se destacou melhor do que os outros. E o desafio é lapidar esses atletas jovens, né? Engrossar mais rápido dentro do Brasil. Não vai ser fácil. Mas aproveitar as oportunidades que vai ter treinamento e quando tiver esses treinos, poucos treinos que vão ter, elas treinarem o máximo para poder ganhar confiança e engrossar as mãos, porque é diferente. Lutar com o pessoal daqui e lutar com o pessoal lá de fora. E é importante você falar da questão da pandemia, né? Porque a pandemia prejudicou muito nessa questão dos atletas, os mais variados esportes. E como você colocou, o esporte como o judô, que é do contato, né? Do contato. Aquela questão da luta bem próxima de derrubar. Como é que você agora como treinadora está avaliando para recuperar, para fazer assim, vamos dar mais rodagem, não sei se é essa palavra, às atletas? Isso mesmo.
A gente está procurando mudar os treinos dos atletas, eles fazerem um treino mais competitivo, não fazer um treino de clube, sabe? Um treino extenso, mais soltinho. Não vai ter, eles não vão ter essa chance, eles vão ter que centralizar mais, fazer uma coisa mais séria, mais forte, para ficar mais competitivo e quando chegar na competição não sofrer tanto. Eu acho que esse é o resumo para conseguir resultado. Sara, na Olimpíada passada, né, no ano passado, que equivale à Olimpíada 2020, né, Tóquio, o Brasil não teve um bom desempenho no judô. Na sua avaliação, o que ficou faltando? Você ainda não estava como treinador, você era para estar até como atleta lá, né? Sim, olha, como é que eu posso dizer? Olimpíada é muito psicológico, né? Qualquer pessoa pode subir no pódio, só que não é simples, não é fácil. O judô, ele não teve medalhas como teve na anterior, mas conquistou 2 medalhas. Sim. 12 Isso, e não é tão ruim, né? Ruim se não tivesse medalha nenhuma. Sim, verdade. E ainda teve novidade, que foi o Cagini, que foi bronze, ninguém esperava. E a Mayra, que conquistou o bronze. Então eu avalio que não foi tão ruim. Eu avalio que os atletas eles não conseguiram alcançar o objetivo que foi o pódio, né? O nervosismo atrapalha, a ansiedade atrapalha. Faltou, querendo ou não, controle emocional, porque treinar, todos treinam, né? E faltou trabalhar o emocional mesmo. E tem a parte que você colocou muito bem relacionada à rodagem, né? De pegar no kimono de outros atletas, coisa que você fez muito bem na época da época que você disputou, né? Sim. E seus planos para Paris? Paris, inclusive, você ganhando lá como treinadora, terra do seu esposo. Qual é o plano? Tem algum atleta que você já está preparando assim para 2024 que você possa falar para a gente, observe bem esse ou essa atleta aqui? Então, como a gente está numa situação bem delicada dessa pandemia e tem muitos atletas que têm muita experiência e estão se aposentando, o que eu gosto de frisar para os atletas, os jovens que estão chegando, porque esse ano ainda vai ter mais uma seletiva para definir os atletas que vão brigar para estar na Olimpíada, né? Para sair 2 atletas de cada peso. E na Olimpíada só pode 1. O que eu digo é que todos têm potencial e capacidade. O que vai colocar no pódio é o emocional. Porque todo mundo treina. Todo mundo tá bem treinado, fisicamente, tecnicamente, mas o psicológico que abala. Então, quem tiver o controle melhor na mente, pode chegar no pódio. Tanto mais experiente como menos experiente. E vai mandar a cabeça. Tá aberto para todos. Não tenho, assim, escolha. Por exemplo, vai a Rafaela porque ela é campeã olímpica. Não. Vai a atleta que tá melhor, que tá mais segura, né? Que tem a confiança. Porque o atleta que não tem tanta confiança, é difícil desse atleta render. Você falou até da confiança para ganhar medalha, né? O atleta que tem confiança, esse daí tá preparado. O atleta que tá na dúvida, é melhor. Independente do desempenho nas competições nacionais? Não, é importante o resultado do empenho, sim. Porque o atleta ele só tem o empenho se ele tiver controle de tudo. Impossível dele não ter controle e ter um bom empenho. Você vai ter o resultado se tiver confiança, entendi. Exatamente. E desses, quem mais você destaca de nomes dessa nova geração? Olha, eu, como você, eu estou conhecendo no momento. Participamos de um evento agora, né? De 2 eventos. Então, é difícil de chegar e dizer esse atleta está preparado. Porque todos são jovens, estão pegando experiência. Então, tem que esperar aí mais um tempinho de competição para eles terem a confiança. É porque tem um tempo, né? Tem 2024. Tem um nervosismo, tem Deus tudo. que essa pandemia não vai estar como esteve nesses últimos anos. Precisa melhorar. Do Piauí, você tem acompanhado algum atleta que tem destoado, tem crescido? Não, eu não acompanhei, mas pelas matérias, entrevistas, né? Tem a Kayla, que acabou de ganhar a seletiva, vai participar de outra, né? Porque são várias etapas. Tinha um atleta aqui, mas ele saiu para o Rio Grande do Sul. Eu não acompanho muito. Tem poucos. Você não tá mais no Flamengo, né? Agora só como treinadora da seleção, não é isso? Sim. Dentro desses planos para treinar, como é que você vai... O que você já está pensando a partir de agora? A gente falou até um pouco da questão de familiar, mas conciliar a Sara treinadora, a Sara atleta, que continua sendo esportista, e a Sara mãe?
Olha, são 3 etapas bem distintas, bem diferentes. Quando eu tô com a seleção, eu foco ali. Uhum. Minha mãe fica com a minha bebê. Quando eu venho pra Teresina, meu foco é só a Nina. Eu Ela fico com nasceu em a Teresina. Nina. Ela nasceu em Teresina. Bem, Eu foco a Nina. E quando o calendário bate o meu, que não tem eventos, com o do Loic, que ele tá em Paris, uhum, só em treinamento, aí eu me desloco pra lá. A gente fica os 3 juntos. bacana. A gente tá chegando perto do fim. Tem uma foto da Sara aí, do começo da carreira dela. Dá só uma olhadinha bem aí. No arquivo da TV Cidade Verde. Olhando, Sara, pra essa que tava no início da carreira aí, 2001, tinha o quê? 11 11 anos. anos. O que é que você hoje, com 31 anos, medalhista olímpica, tem toda uma história do cenário nacional brasileiro, não só do judô, mas do esporte, muito respeitada. O que é que você diria pra essa Sara de 11 anos? Só uma menininha, viu? Só pensava em brincar. Bom, eu digo que foi uma menina muito focada desde jovem, né? Eu digo que a idade, ela, ela não interfere muito na vida da criança, vamos dizer. Acho que a partir de 5 anos, a criança ela já sabe pedir alguma coisa. Então, se você, a partir dos 5 anos, os pais colocarem regras, planejamento, a criancinha anotar na agenda a tarefinha, tudo, isso quando eu tiver mais velho, mais experiente, não vai ter tanto problema, vai ter organização no dia a dia. Eu acho que é por aí, tem que ter disciplina, tem que ter planejamento de cedo, porque depois que virar adulto não tem como modificar. O que é que você diria para outras pais, mães e crianças nesse momento que observam não só o judô, outro esporte e pensam, poxa, eu posso me tornar uma Sara Menezes? Sim, eu digo sempre que tem que ser persistente, objetivo e direto, né? No que vai fazer. Qualquer coisa que se faça na vida, você tem que ter confiança, tem que querer e procurar o caminho para realizar aquilo. Não ficar só no pensamento, nos sonhos. Tem que fazer por onde? No dia a dia. Não é uma vez na semana, uma vez no mês, uma vez no ano. É igual fazer dieta, né? Vou começar a segunda. Passa a segunda. Não, vou começar a segunda. E nunca começa. Não só falar, mas colocar no papel, escrever, determinar. E fazer dia a dia, construindo. E você construindo no dia a dia, você consegue o objetivo a longo prazo. Eu acrescento aí também a autoconfiança, Sim. né? Eu acho que você, até nesse nosso bate-papo aqui, porque não é uma entrevista, é um bate-papo, acho que já passou de 1 hora aí, né? Já. E assim, a maneira como você coloca muitas coisas aqui, Sara, explicam bem por que essa menina de 11 anos, né? 11 anos, né? 11 anos. 11 anos, hoje com 31, é uma atleta de alto rendimento, é muito respeitada em todo o mundo, né? Sara, eu quero te agradecer, tá? Assim, para nós que fazemos o 86, o Piauí em Cidade, que o pessoal do estúdio Tamo Junto, TMJ Criativa, é um prazer recebê-lo. Você representa muito bem o que é essa piauiensidade, essa luta do piauiense. Antes eu quero te presentear com a nossa canequinha, que é do Onda Geek, @OndaGeek1, sigam lá no Instagram, que é o nosso presente para você. Muito obrigada. E mais uma vez, só te agradecer, né? Te agradecer pelo tempo que você dedicou para vir aqui para falar com a gente, para centenas, milhões de internautas que vão estar vendo esse podcast, não só aqui, mas em todo o mundo, né? Hoje em dia, além fronteiras a internet. E, além de te agradecer, e te dizer que eu, talvez representando alguns piauienses, só tenho realmente a te dizer muito obrigado por tudo. Talvez você possa ter escutado de alguém um obrigado, mas assim, eu lembro muito bem, eu me emociono, né, como foi na época daquela luta que a gente mostrou aqui. Foi assim, algo assim, que você lembra, eu lembro que eu estava fazendo no momento, sabe? Tem momentos que você faz, que você lembra, o que você estava fazendo quando a Sara ganhou o ouro olímpico? Eu lembro, acho que se sair perguntando para outras pessoas, outros piauienses vão lembrar. Isso graças a tudo isso que você contou aqui. Essa autoconfiança, a pessoa, a figura, o ser humano incrível que você é. Mais uma vez, muito obrigado. E aí fica aberto o microfone para suas considerações finais. Eu que agradeço. Obrigada. Foi muito bom rever minha história, né? Desde o meu início. É sempre legal. É bem emocionante. Eu fico bem feliz pela pessoa que eu fui, que eu sou. Só tenho que agradecer a você de estar revendo essa história bonita, das pessoas estarem
vendo, se espelhando e procurando seus objetivos a ser alcançados. Muito obrigado. E você pode acompanhar esse 4º episódio do podcast e os outros episódios do Piauí em Cidade no nosso canal, que tem um QR Code por aqui que você já pode acessar a partir de agora. Curta e inscreva-se no canal do Portal 86, tá bom? Até o próximo.